Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Dia 28/2/1995. A inteligência do homem moderno será a derrota para ele mesmo. Sem que tu me perguntes, meu filho, eu já sei o que tu queres ouvir. Nesta mensagem de hoje, eu vou te falar o que um homem comum nunca pode saber. Digo comum não porque não tenha valor. Eu, Jesus, quero dizer, sem a grandeza que eu tenho. Meu filho, até onde tu achas que vai a inteligência do homem que procura estudar tanto? Dizem que fazem coisas incríveis como o computador, máquinas voadoras, bombas de maior potência. Estas descobertas científicas nada mais são do que nada para mim. Antes que eles fizessem isso, eu já sabia. Só deixei inventar para completar o que foi escrito pelos meus profetas, que viria tempo que o homem faria coisas para sua própria ruína, tempos de tribulação. As invenções não melhoraram nada, ao contrário, pioraram. Se fosse um instrumento desses aprovado por Deus, o avião não serviria para a guerra. Se o computador fosse tão inteligente, ele descobriria o remédio para o câncer e a AIDS. Se a bomba fosse boa, não teria matado milhões de pessoas. E isto é o que o homem chama de inteligente? Para que tanto estudo, se não fazem o principal, educar o seu espírito para temer a Deus? Mas não, suas invenções foram só para se engrandecer. A inteligência dos cientistas foram para distorcer os meus direitos. Criei tudo sem usar produtos químicos. Fiz o homem sem precisar de remendar. Dei por inteiro. Coloquei ele no melhor lugar da terra e não no pior. Agora os que se dizem inteligentes fazem suas grandes mansões para seus luxos, e os meus pequeninos podem dormir nas calçadas, nos mangues e embaixo das pontes. Isso que são homens estudados. Para mim são um bando de bichos roedores que comem do melhor e jogam a casca fora para a pobreza comer. A medicina seria toda abençoada por mim para ajudar os meus filhos mais pobres, mas os seus juramentos não fazem nem um terço do que prometem fazer. Eles podem enganar a quem o procuram, mas a mim não enganam. Os individualistas podem crescer como eles querem, mas suas pagas serão só essas. Os eclesiásticos, que muitos estão fazendo o que querem, podem enganar o povo, mas a mim vocês não enganam, nem servem. É por isso, meus filhos Bento, a inteligência do homem moderno será a derrota para ele mesmo, porque o meu amor, o meu Santo Espírito, não está no coração dessa gente. Até que ele poderia estar, sim, se eles acolhessem um desses meus pequeninos, mas isso é como achar uma agulha no palheiro. O que eles dizem que foi grande avanço na tecnologia para um mundo melhor, eu digo ao contrário, só inventaram coisas para nada. O que eu criei, não usei nada de explosivos. O homem só fez tirar os minérios da terra para produzir armas para matar os seus irmãos. O sangue que já caiu na terra, meu filho, formaria um rio de maior correnteza. E isto tudo foi obra do diabo, começando pelo Caim. Foi ele mandado pelo diabo para que enchesse a terra de gente, de homens maus e destruidores. Os que eu abençoava como Abel e outros, ele ia matando todos. Não podia ver uma boa semente crescer. Agora a erva daninha espalhou tanto a sua semente na terra que quase não se vê a boa semente. Os meus seguidores, meu filho, eles não têm direito de falar muito na televisão, mas para o diabo eles dizem o que querem, que já passou dos limites.
O que vocês veem, meus filhos, nesse invento é 90% de coisas ruins e só 10% mais ou menos que ainda pode se olhar. Cada um filho ou uma filha que diz que gosta de mim não deveria olhar para essas novelas, porque elas distorcem tudo que eu criei. Cada filme que é produzido no mundo, 98% é só violência, 2% é que ainda lembram de mim. Cada programação de rádio que se ouve, o meu nome é arrasado pelas músicas que inventaram. Em cada lugar de divertimento que se faz, o assunto é sexo. Isto, meu filho, é nada mais do que como já estivessem no inferno. Agora, eu, Jesus, pergunto: onde está a inteligência do homem? Ela só aumentou para sufocar tudo o que eu criei. Mas este sufoco está com os seus dias contados. Quem nasceu para viver não morrerá sem me ver. Quer dizer, os que são meus não estão mortos. Filho, eu, Jesus, te quero muito, muito mesmo. És para mim um instrumento de muita grandeza. Te abençoo, Jesus. Mensagem: a inteligência do homem moderno será a derrota para ele mesmo. Mensagem de 95, 31 anos atrás. Será que estamos já identificando essa possibilidade? Que as invenções do homem será a sua própria ruína? Acredito piamente que para esses ambiciosos, para esses cientistas que não acreditam em Deus, não acreditam na alma, não acreditam em nada, eles acham que estão avançando muito para achar a eternidade para eles mesmos. O homem que é crente a Deus, o homem que é temente a Deus, o homem que respeita a Deus, sabe que tem um ser superior. Sabe que as invenções do mundo, a maioria delas, não é para o bem da humanidade, sim para o poder deles, para a manipulação deles. Jesus, aqui nessa mensagem, começa assim, ó. Se fosse, falando sobre o avião, se fosse um instrumento desses aprovado por Deus, o avião não serviria para a guerra. O avião ele foi inventado em 1903, portanto há 123 anos, a invenção do avião. Olha quanto evoluiu a aviação. 123 anos, hoje tem avião com piloto automático, voa sozinho. Avião que se torna invisível, avião de guerra, de combate. Avião sem tripulante, sem piloto. Em 123 anos. E foi usado para quê? Para transportar muita gente. Mas deveria ser só para isso, para facilitar o homem. E não para matar o homem. Essas são as invenções do homem. E aqui ele continua: se o computador fosse tão inteligente, ele descobriria o remédio para o câncer e a AIDS. O computador também já tem alguns anos que existe. E o que ele sabe fazer? Ele só sabe fazer o que o homem manda. É uma extensão do homem. Mas quem inventou o homem? Quem criou o homem? Não foi ele mesmo. Foi Deus. Deus criou a natureza, o homem. Isso sim é inteligência. Infelizmente, o inimigo dele, o adversário dele, botou o mal, implantou o mal na criação de Deus.
E até hoje vem plantando mal. Homens que só pensam no poder, homens que só pensam em como diminuir a população da Terra. Depois Deus continua aqui. Jesus. Ele diz assim: é por isso, meu filho Bento, a inteligência do homem moderno será derrota para ele mesmo, porque o amor, o meu Santo Espírito não está no coração dessa gente. Como eu falei no começo, eles não estão preocupados, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam num ser superior, eles não acreditam numa criação divina. Eles querem superar Deus, querem provar que são maior que Deus. De que maneira? O computador está evoluindo de tal maneira, hoje, a informática, que hoje estamos vivendo o tempo da IA, a inteligência artificial. Fiz uma pesquisa desde quando está sendo criada essa IA. Desde 2023 eu pesquisei, me informei. 2023 são 3 anos. O avião, 123 anos. Olha quanto evoluiu em 123 anos. Olha a capacidade de um avião. Imagina essa IA daqui a uns 10 anos. Se ela mesmo, a IA, a inteligência artificial, já está falando o nome, se ela mesmo consegue se evoluir, não dependendo mais do homem, as pessoas acham que nós vamos chegar aonde com isso? A gente está vendo aí. O que eles estão buscando? Aparentemente eles estão vendendo uma ideia de que é benéfica para a humanidade. Mas de benéfico não tem nada. Já está falando, é uma inteligência artificial. Ela tem inteligência. O que tem inteligência não depende de outro. A inteligência artificial não vai depender do homem. Ela mesma vai se comandar. Ela mesma vai se evoluir. Eu lembro que em 86, quando eu comecei na empresa de refrigerador Consul, eu entrei lá em 86, tinha em torno de 7 mil e poucos funcionários, não dava 8 mil. 8 anos depois eu saí da empresa, fui desligado da empresa, a empresa tinha só 1.000 e poucos funcionários, com um pequeno detalhe, fazendo muito mais com menos, produzia muito mais refrigerador, com menos trabalhador. Isso estou falando dos anos 90, que o que tinha lá na época mais moderna era a robótica. Agora, com essa inteligência artificial, que são considerados humanoides, aonde é que nós vamos chegar? Isso vai fugir do controle do homem. Mas Deus sabe disso. Deus podia já interromper agora, que nada mais superior a Deus, nada mais inteligente que Deus. Mas Deus deixa para ver a empáfia, a arrogância do homem. Se vocês querem se destruir, depois não põe a culpa em mim. O que ele está protegendo? O que ele vai proteger? As pessoas humildes, as pessoas que são reféns desses poderosos. E eles, achando que está tudo certo, está tudo dominado,
vão avançando com as suas invenções, com as suas máquinas, não sabendo que estão criando a sua própria destruição. É o que Deus está falando aqui, não sou eu. É só acompanhar hoje o jornal, o que está acontecendo. Mas tem pessoas que não se atentam nisso. Tem pessoas que só pensam em festa. Agora, uma semana atrás, carnaval, folia, sexo, libertinagem. O que importa mesmo, não estão preocupados. Mas, Alex, qual é a matéria, qual é a coisa boa em ficar preocupado com isso? O que nos traz de vantagem ficar preocupado com isso? A vantagem é que a gente pode se preparar para o dia derradeiro. A gente pode deixar de se iludir com essa fantasia desse mundo, com a fantasia dos poderosos. Essa é a vantagem. Quando a gente não sabe das coisas, vive no mundo a vagar. Quando a gente se prepara, a gente fica atento, não é pego de surpresa. A gente se prepara com tudo que tem direito. A época foi agora, semana passada, semana retrasada, acho que foi até o Eugênio que mandou um vídeo para mim, acho que foi o Eugênio, falando da IA, acho que na Espanha ou na Itália, não estou lembrado, aí fora na Europa, sentado feito um boneco enorme, sentado num trono, atrás um painel como fosse uma igreja em ruína, e na frente sacerdotes. E esse boneco simbolizando a cabeça central do mundo. Com um livro na mão, como se fosse uma Bíblia. Será que isso quer dizer alguma coisa ou é só uma fantasia? Nada é fantasia. Tudo tem um porquê. Tudo tem um significado. E Deus, sabendo disso, Deus revela a um humilde homem, um profeta, um caipira, uma pessoa que nunca teve estudo, praticamente, lá em 95, há 31 anos atrás. É o que estamos vendo aqui hoje, nesse mundo. E essa IA está avançando tanto, está vindo com tanta perfeição, que ela vai substituir o homem em qualquer tarefa. Ela vai fazer melhor do que o homem em qualquer tarefa. Só que o homem não consegue reproduzir a alma, o espírito, o sentimento nessa inteligência artificial. Ela é prática, é matemática, é calculista, mas sentimento não tem. Alma também não tem, nem espírito. Por quê? Porque isso só Deus pode criar e só Deus pode cuidar. Que a gente não fique nesse mundo só olhando para as festas, para as vantagens, para o luxo, e que a gente possa entender o que está acontecendo e se preparar para a batalha final. Que com certeza Deus não vai perder o que Ele criou por uma inteligência artificial. A Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem dia 28/2/1996. Quem é meu não precisa temer o que irá acontecer. Por caminhos inescrupulosos vivem as sociedades nas grandes cidades. Até as pequenas também junto vão caminhando. Quem procura se sujar não se afasta da sujeira. Lá está a perdição da humanidade.
pondo em risco até as crianças com seus atos diabólicos. A pornografia e os palavrões são dirigidos por um só, o diabo. Ele, meu filho, nestes últimos tempos, fez que plantassem suas armadilhas perto das famílias. Na rua que leva à igreja, os homossexuais ficam parados nas ruas atacando os que nada têm a ver com esta podridão. Com isso, as criancinhas vão aprendendo o que eles fazem. É um desrespeito. Esses que se dizem homens, o inferno está lotado. Desses perdidos, muitos deixam suas mulheres para entregarem-se nesse caminho só de pecado. Bento, meu filho, as horas para esta gente são muito poucas. Eles estão completamente perdidos. Os rios farão a limpeza daqui para frente. Sobre estas cidades, as chuvas irão cair constantes, com fortes ventos, formando tempestade em muitos lugares. Quem não dá a mínima importância para a disciplina, fica sujeito a sofrer grandes acidentes e castigos um após outro, até que venha o Filho do Homem, que sou eu, Jesus, o Salvador da humanidade. Meus filhos, não há razão de sentirem medo do que irá acontecer, porque tudo tem que se cumprir. Quem está comigo tem que ter muita fé. É preciso, sim, que continue rezando como fez Noé com a sua família. Dentro da arca, rezou o tempo todo, enquanto o castigo caía. Por sua fé, nada lhe faltou e nem a sua família. Assim acontecerá a vocês. Pode até ser pertinho de onde vocês moram. Na hora que vierem as tormentas, estando comigo, minhas mãos livrarão todos. Também estará junto a minha mãe com os meus anjos e santos. As labaredas de fogo farão surgir um forte odor de enxofre, mas não será mortífero para os filhos da luz. Meu Pai abreviou este dia por causa dos escolhidos, senão não sobraria ninguém. Vejam, meus filhos, até isso dou a conhecer a vocês que estão comigo. Não quer dizer que ninguém sofrerá o mal. Quando chegar o momento de minha volta, vocês passarão a receber o Filho de Deus junto com aqueles que se levantarão da terra para a vida eterna. As lágrimas cairão de seus olhos, mas não será de tristeza e sim de alegria. Esse será o momento mais lindo que os olhos do ser humano possam ter visto. Para os que nada fizeram, suas lágrimas serão de tristeza e horror, porque serão como animal no inferno. As vidas dessas pessoas acabar-se-ão por ali. Não haverá mais perdão. O que passou, passou. O mundo daqui para frente sofrerá castigos constantes. A terra terá um descontrole pela sujeira que os corruptos vêm fazendo, ferindo meu Pai que está no céu, vendo tudo o que fazem esses, que não temem o seu Criador. Obrigado, filho amado. As leis de meu Pai não sendo reconhecidas, os governantes nada mais podem fazer. Fica com a minha paz, Jesus. Mensagem forte, essa mensagem. O mundo daqui para frente sofrerá castigos constantes. Essa mensagem de 1996. Aqui Jesus fala, é preciso sim que continue rezando como fez Noé com sua família. Dentro da arca rezou o tempo todo enquanto o castigo caía. Isso é o que nós podemos fazer, continuar rezando. Nós estamos vendo os castigos caindo todos os dias. Dá pena. A gente também tem coração, como agora em Minas Gerais a gente vê aquelas enxurradas, aquelas pessoas soterradas, mas nós não somos melhor do que Deus. Nós não somos mais bondosos que a Nossa Senhora. Quanto tempo Ele vem pedindo, convertam-se, voltem para mim, a Nossa Senhora, quantas aparições, chorando lágrimas de sangue. Aqui em Taquaras mesmo, Deus foi muito misericordioso com esse povo de Taquaras. Enviou um profeta lá de Joinville, da cidade grande, uma pessoa que largou tudo, seu emprego,
trouxe seus filhos pequenos para cá, passando dificuldade para construir a igreja. Nós somos testemunhas vivas, ainda hoje aqui em Taquaras, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas mesmo aqui em Taquaras a gente vê o descaso, a falta de fé, a sem-vergonhice. Nós aqui não conhecemos todo mundo, que agora mora gente diferente em Taquaras, mas dos que a gente conhece, já tem muita gente que não é mais homem, não é mais mulher. Pessoas que traz o marido, e traz a amante, e traz o amante para morar do lado de casa, em cima da casa, para fazer vergonha na frente dos netos, na frente dos filhos. Pessoas que desafiam a Deus. Então, quando a gente vê terremoto, chuva, não é que a gente deseje isso, mas são profecias que estão se cumprindo. Deus chama através dos castigos também. Quando aconteceu na Arca de Noé, foi avisado antes, 40 anos Noé construindo a arca, e aquele povo debochando ao redor dele. Deus não estava vendo? Não adiantou. Eles não se corrigiram. Foram todos afogados e só a família de Noé restou. Mas aqui Jesus falou, dentro da arca rezou o tempo todo enquanto o castigo caía. E assim a nossa família continua aqui em Taquaras, mesmo sendo debochados, mesmo sendo desprezados pelo próprio povo de Taquaras, que foi ajudado pelo profeta, que foi catequizado pelo profeta. E agora desdém da palavra dele. Desafiam as leis de Deus, machucando seus filhos, machucando seus netos, desprezando, andando mal vestido na igreja que ele construiu, como desafio. Aqui tu não manda, tudo que tu falou a gente não vai fazer. Os castigos daqui para frente serão constantes, porque quem procura se sujeitar não se afasta da sujeira. A pornografia e os palavrões são dirigidos por um só, o diabo. Nesses últimos tempos fez que plantasse suas armadilhas perto das famílias. Nas ruas que levam à igreja, os homossexuais ficam parados atacando os que nada têm a ver com essa podridão. Podridão. Com isso, as criancinhas vão aprendendo o que eles fazem. É um desrespeito. Está na Sagrada Escritura. Antes amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no fundo do mar do que escandalizar uma criança. E assim, hoje em dia, a gente vê adúlteros, homossexuais, fazendo tudo sem vergonha na frente das crianças, dando mau exemplo, tirando a inocência das crianças. E Deus está vendo, Deus é muito mais do que nós. A gente vê um pouquinho aqui em Taquara, já se enoja, já se irrita, às vezes não era nem para se irritar, porque tem que se cumprir, mas nós que somos pecadores, sentimos repugnância da falta de vergonha na cara dessas pessoas. Imagine Deus que é a pureza infinita. Imagine Deus que é todo santo, imaculado, puro. Ele vai suportar até quando? Os rios farão a limpeza daqui para frente. Sobre essas cidades as chuvas irão cair constantes, com fortes ventos, formando tempestades em muitos lugares. Quem não dá a mínima importância para a disciplina fica sujeito a sofrer graves acidentes e castigos, um após o outro. Não dá atenção nenhuma para os mandamentos de Deus, para as leis de Deus. Como dizia o profeta, agora está querendo chuva demais, agora é seca demais. Por que não levanta a cabeça e olha para cima? Pergunta para Deus, o que nós estamos fazendo? Não há arrependimento. Não há compaixão. Não há nenhum pingo de arrependimento. Aqui Jesus fala, por caminhos inescrupulosos vivem as sociedades nas grandes cidades, até nas pequenas também juntas já vão caminhando. Como eu disse, aqui em Taquaras, um lugar tão pequeno, perto de uma cidade, aqui não é nada. E já tem quantas pessoas que mudaram sua identidade? Quantos adúlteros que vivem em cima da cabeça da sua mulher? Ali, castigando, mostrando a sua vergonha, que não existe, que acabou, provocando a família. Mas para tudo existe um tempo. E o tempo está acabando. Jesus fala nessa mensagem,
As lágrimas que cairão de seus olhos não será mais de tristeza, e sim de alegria. Este será o momento mais lindo que os olhos do ser humano poderão ver. Para os que nada fizeram, suas lágrimas serão de tristeza e horror, porque serão como animais no inferno. Isso também está escrito no livro do Padre Cícero. As pessoas que estiverem em pecado mortal, na volta de Jesus, se transformarão já dentro de casa em monstros. O Padre Cícero escreveu isso. E aqui a mensagem confirma. Para os que nada fizeram, suas lágrimas serão de tristeza e horror, porque serão como animais no inferno. Lembra quando o profeta falava do inferno? Lá não existe pessoa normal, pessoa inteira. São como animais, são como monstros. É um devorando o outro, é um mordendo o outro. Padre Cícero também confirma. No juízo final, as pessoas que estiverem em pecado mortal se transformarão em monstros já dentro de casa. Gente, é coisa pesada o que a gente está falando, a mensagem é forte, mas muito pior será no dia. A terra terá um descontrole pela sujeira que os corruptos vêm fazendo, ferindo meu Pai que está no céu, vendo tudo o que fazem esses que não temem o seu Criador. As leis de meu Pai não sendo reconhecidas, os governantes nada mais podem fazer. A gente faz, às vezes, uma campanha para melhorar um país, uma cidade. Esse político é bom, esse político vai... esse aqui respeita a Deus um pouquinho, ele reza ainda, a gente tem aquela esperança. As leis de meu Pai não sendo reconhecidas, os governantes nada mais podem fazer. Mesmo se viesse um santo para ser nosso presidente aqui no Brasil, qualquer país, um governador, um prefeito da cidade, mesmo se fosse um santo, se o povo não se converter, ele não pode fazer nada. Porque a voz do povo, como diz o outro, é que manda, né? É a voz de Deus. Se o povo não quer a Deus, Deus simplesmente se afasta. Ele deu a liberdade para o homem e isso ele não tira. Se vocês querem viver na podridão, na sem vergonhice, é isso que vocês vão viver eternamente. Para nós que somos humanos, ainda temos esse olho carnal, nós não conseguimos ver as almas. Mas Deus vê as almas e Ele fala nas mensagens. São como mortos-vivos na face da terra. Suas almas são negras. Imagine como será triste a eternidade para essas pessoas. E não estamos falando isso com prazer. Deus não fala isso com alegria. Não é vontade de Deus que o pecador morra, mas sim que se converta e viva. As mensagens são pura misericórdia de Deus. Nós estamos falando, continuando falando o que o profeta falava até o último dia da sua vida, por pura misericórdia de Deus. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos para alertar as pessoas. As mensagens falam. Essas pessoas vão chorar porque serão como animais no inferno. É triste, mas é verdade. Padre Cícero confirma nas suas profecias, no seu livro, as pessoas que estiverem em pecado mortal se transformarão já em monstros aqui, no último dia. É pesado as mensagens, a Bíblia é pesada. Mas a vida não é fácil. Deve custar muito aquilo que muito vale. A eternidade, o céu, Deus, o paraíso, a juventude de novo, a saúde, a paz. Como que uma pessoa que vive aqui no lixo vai querer viver no céu depois em paz, no meio dos anjos que são puros, daquelas crianças inocentes que foram sacrificadas aqui na terra? Depois vai esse lixo lá para cima de novo? Não vai. Como é que vocês podem pensar que um homem, uma mulher que trai, depois vai para o céu com a sua esposa, vai para o céu com seus filhos? Não vai. Deus é bom. Deus é tão bom que Ele vai proteger os seus. Ele não seria bom se Ele deixasse uma pessoa ser massacrada aqui na terra e depois aquele que fez ela sofrer receber o mesmo prêmio. Deus é bom, mas Deus é justo.
E é por isso que ele pede: convertam-se enquanto é tempo. Não somos nós que estamos falando. Ninguém aqui está livre do pecado. Como disse Jesus aqui, é preciso que continue rezando. Se a gente não rezar, a gente também cai. E aquelas pessoas que caíram é por falta de oração. É por falta de atenção às palavras de Deus. Essa mensagem não é nova. É de 1996. O profeta ainda estava aqui. Muitos dos netos ainda não tinham nem nascido. 1996. A mensagem velha, já pode dizer. Mas tudo que estamos vendo nessa mensagem está se cumprindo hoje. E cada vez vai se cumprir mais, vai apertar mais, como as dores de parto. Os castigos serão constantes. Agora mais uma guerra se inicia. E como disse o Alex, as pessoas não querem nem saber dessa notícia. Alguns, eu vejo os comentários ali no jornal: Jesus está voltando, convertam-se, serve para quê? Para deboche. Ah, a guerra sempre foi assim, um mata, outro vive, assim vai. O mundo só acaba para quem morre. Mas agora não vai ser assim. Tudo tem um fim. E o fim está chegando. E o que nós podemos fazer é preciso sim que continue rezando como fez Noé com sua família. Dentro da arca rezou o tempo todo enquanto o castigo caía. Isso é o que nós podemos fazer. Muitos que não acompanham as mensagens, não vão na igreja, sabem da igreja, passam na frente dela e reconhecem: o Bento fez uma arca. O mundo está um caos. Ele fez como uma arca e as pessoas estão ali para se proteger. E dessas pessoas que falam, não participam, não admitem, não reconhecem, não rezam. Mas eles sabem: o Bento fez uma arca. E quem está ali está querendo se proteger. Se vocês querem se proteger também, acreditem nas mensagens. Confiem na profeta. Rezem, continue rezando como diz essa mensagem. É preciso que continue rezando, como Noé fez com a sua família, enquanto o castigo caía. Daqui para frente, como diz o Alex, é só para trás. É de mal a pior. A humanidade não quer se converter. E Deus deu a liberdade e não tira. A Kátia vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem do dia 28 de fevereiro de 2000. Ensinai-os. Meu filho, dize por onde tu fores, venho trazer a paz, que ela seja a luz de vossos olhos e que descubram o amor verdadeiro que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nestas três pessoas da Santíssima Trindade seja colocado acima de tudo o respeito quando abrirem a sua boca, não chamando mais o seu santo nome em vão. Porque se vieres a me dizer que me amas, mas desprezas um só pequenino meu, não te aceitarei no meu reino que está por vir logo. Digo um novo reino, onde todos serão tratados iguais. Estes mandamentos, quem não os praticou com justiça, como vos trato, meu perdão não terá. Filho, deves ser seguro e firme diante de mim. Fale somente a verdade e nada mais do que a verdade, que o amor verdadeiro estará contigo até o fim. Quando vier a apostasia, onde não deveria estar, remorsos, tristeza, angústias e sofrimentos abalarão os corações de milhões de pessoas em toda a face da terra. Então vão recordar: por que não fiz certo o que Deus nos pediu? Por que magoei meus irmãos? Por que tirei o pão da boca dos pobres? Por que não me confessei? Por que deixei de ir à Santa Missa? Por que usei meu corpo só para o escândalo? Serão tantos porquês nessa hora que jamais se foi ouvido tantos assim na face da terra. Antes que chegue o dia do Senhor, juntai vós tudo o que tendes e dividi com os famintos que estão morrendo de fome.
Os vizinhos de vosso país não sabem mais onde pedir socorro. Olhai o que tendes de sobra e dai a estes meus filhos negros. Negros por fora, porque em muitos deles suas almas são brancas. Não julgues nenhum deles, porque se vieres a julgar, o teu julgamento será mais severo. Tudo o que deixaste de fazer, que faças já, e não esperes por o tempo correr depressa, pois o tempo corre depressa. Apenas estou te pedindo e não te exigindo. Se quiseres tomar parte do meu reino, que trates o teu semelhante como a ti mesmo. Tudo depende de ti. Não forço ninguém a caminhar em minha direção. Cada um que faça como quiser viver. Porém, se não fizeres o que te peço, a tua condenação por ti mesmo já fizeste. O pai fala: querido Jesus, se assim eu falar diante de todos que vierem a me cercar, esta autoridade posso manter diante dos meus irmãos? Quem por mim é escolhido, já tem este dever, porque assim já está escrito. A luz não deve estar debaixo da mesa, ela tem que ser posta em cima e não escondê-la. Toda palavra tem que ser dita, pois ela veio para ser publicada. Meu filho, um exemplo desta natureza usei com os meus maiores profetas da época e depois com os meus apóstolos. Agora é contigo. Estou te enviando na minha frente para abrires caminho para eu passar nesta minha vinda derradeira. Jesus. Só então o título dessa mensagem: ensinai-os. Quando a pessoa é incumbida, de fazer esse trabalho, não tem como fazer de forma diferente. Tem que ensinar. Aquilo que a gente aprendeu tem que passar para as pessoas. Senão, como seria o mundo? No início de tudo, quando Deus criou Adão, ali ele já passou tudo o que precisava saber para Adão, Adão e Eva. Mas depois, com o segmento, no crescimento, no nascimento da humanidade, tinha que ter sempre alguém para ensinar, e assim até os dias de hoje. Então, como Jesus fala aqui: meu filho, diga por onde tu fores, venho trazer a paz, que ela seja a luz dos vossos olhos e que descubram o amor verdadeiro que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nessas três pessoas da Santíssima Trindade seja colocado acima de tudo o respeito quando abrirem a vossa boca, não chamando mais o seu santo nome em vão. A Aline tocou num assunto aqui, nós estávamos conversando um pouco, que hoje teve casamento aqui na igreja São Pedro, e que o profeta esteve ali, Nós construímos aquela igreja não sozinhos, nós éramos aí uma equipe de 10, 15 pessoas. E o profeta esteve ali, todos os dias ensinando, mostrando a verdade. Mas não quiseram a verdade. Tem a passagem bíblica que diz: foram induzidos a caírem no erro e vão ser julgados porque não acreditaram na verdade. Preferem o erro. Hoje estão lá. Não conseguem mais dominar, Entram da forma que querem as pessoas, os padres não permitem que alguém fale contra, eles parecem que gostam que seja dessa forma. Então, está caminhando desse jeito. Pode ser que eu estou muito errado num assunto que eu tenho uma certa confiança que eu estou certo, mas pode ser que eu estou muito errado. Como a Aline fez um comentário aqui agora, reafirmou um pouco mais ainda a minha convicção, Porque eu me questiono muito a partida do profeta ainda. Não contra Deus, mas eu fico pensando por que, não poderia estar aqui junto. Hoje eu vim numa médica falar e até me emocionei várias vezes porque ela falava da luta dela com a filha. E eu comecei a pensar que eu lutei pouco junto com o pai lá no hospital, Ainda me culpo de muita coisa. Mas assim me fez refletir sobre esse assunto que eu sempre penso. Deus levou o profeta por quê? Porque não quiseram ele aqui. Então Deus também tem ciúme do que é seu. Ele botou o profeta nos nossos meios. A Aline fez um comentário: poderia vir um santo, mas se as pessoas não acreditarem, não adianta. E o profeta era um santo aqui junto a nós.
E falou, e Deus deixou por 45 anos, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi 45 anos evangelizando, 82 anos dando exemplo de vida. Então, quando não aceitam aquilo que Deus, ele retira. Então buscou, chega de ficar sofrendo no meio desse povo ingrato, desse povo descrente. O santuário está aqui, o profeta deu milhões de exemplos para nós. Nós estamos até hoje continuando com esses exemplos que ele deixou. E mesmo assim, sangue dele ainda faz contra. Então tira. Deus veio e tirou. Vou levar, para de sofrer no meio desse povo ingrato. Esse povo que não merece a tua presença junto deles. E aí os inocentes pagam pelos pecadores. Né? Quem realmente amava ele e queria ele junto, teve que perder a presença dele física, né? Aqui junto a nós, por causa dos pecadores, por causa das pessoas ingratas, as pessoas incrédulas, as pessoas más, que até aí hoje ainda falam mal dele, tentam denegrir a imagem dele depois de 10 anos, 9 anos falecido. Aí se vê a ruindade de um ser humano, né? Se vê uma caracterização do inimigo nessa pessoa. Está mostrando quem é realmente. Porque como eu posso ir contra alguém que me fez o bem? Se aqui Jesus fala, né, nessas mensagens aqui, para ajudar as pessoas. Imagina aquela que me faz o bem. Eu vi essa médica falando também, né, que Jesus fala do amor ao ser humano. O amor é para todos. Gostar não é de todos, mas amar nós devemos amar a todos. Então o bom e o ruim nós temos que amar. Daí como essas pessoas então até hoje jogam pedra na pessoa que não existe mais aqui entre nós? Que mal que ele fez para essas pessoas que até hoje estão jogando pedra? Jesus, se viesse hoje na terra, seria crucificado de uma forma talvez bem mais dolorosa. Eram capazes de dar remédio para ele não morrer tão rápido e ficar ali machucando. São demônios que estão na face da terra, né? São demônios que andam aqui junto a nós. Jesus falou que já tem mais demônios na terra do que no inferno. Porque se abriu o inferno, cada aborto praticado libera não sei quantos demônios. Imagina. A primeira música que está no programa hoje, né? O mundo é só aborto, aborto direto. E tem lei para defender agora ainda. Então, nós estamos caminhando de uma forma que nós temos que falar a verdade. Doa a quem doer. A verdade, ela tem que ser dita. A mensagem aqui é: ensinai-os, fale a verdade. O profeta ainda sempre, né, coitado, sempre preocupado se estava ofendendo alguém ou não em falar a verdade. Querido Jesus, se assim eu falar diante de todos que vierem me cercar, esta autoridade posso manter diante dos meus irmãos? Ainda preocupado se podia falar a verdade ou não, né? Quem por mim é escolhido já tem esse dever, porque assim já está escrito: a luz não deve estar debaixo da mesa, ela tem que ser posta em cima e não escondê-la. Nós vamos ser cobrados se nós não falar a verdade aqui. Seja meu irmão, seja minha esposa, seja meus filhos, eu vivo comprando briga com um monte de gente. Mas aí tu é o conhecedor da verdade? Não estou falando isso. Eu não estou falando que eu sou conhecedor da verdade, não estou falando que eu não sou pecador, nada disso. Me considero muito pecador e muito pouco conhecedor da verdade, mas o que está aqui nós temos que cumprir. Se está aqui escrito, não foi o profeta que escreveu. Ele escreveu, mas não é dele essa sabedoria aqui, né? O céu se abriu para nós termos isso aqui como o nosso maná, como a nossa bula. Os ensinamentos estão aqui. Como não seguir isso daqui? Como que eu posso burlar alguma coisa aqui para agradar um irmão meu? Para agradar um filho? Eu vou ficar quieto porque meu filho vai ficar ofendido se eu falar alguma coisa? Ou a minha esposa? Ou o esposo? Né? Não, a verdade ela tem que ser dita. Doa a quem doer. Aí sim nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Não deixando de ser pecador, nós somos um santo, nada disso. Mas fazendo a vontade de Deus. Para isso ele está chamando essa sociedade, esses soldados, né? Para trabalhar nessa vinha dele, para falar da verdade. Porque depois, quando chegar o momento final, ele fala que até a vinda derradeira dele, né? Toda palavra tem que ser dita, pois ela veio para ser publicada. Meu filho, um exemplo dessa natureza usei com os meus maiores profetas da época, e depois com os meus apóstolos. Agora é contigo. Na minha frente estou te enviando para abrires caminho para eu passar nesta minha vinda derradeira. Quando ele voltar, ele quer encontrar pessoas conhecedoras da verdade e não pessoas mentirosas e falsas, dizendo que eu não sabia. Para ele não vai adiantar falar isso. Ele sabe quem não sabe, quem fez e quem não fez, ele sabe tudo.
Só que aquele que não fez vai ter que prestar conta por que não fez, se sabia da verdade, né? Então pensemos sempre tudo nisso que acontece nesses dias nossos. Cada mensagem, essa mensagem com certeza foi lida algumas vezes, já passamos por ela algumas vezes, eu já li, devo ter lido algumas vezes, né? Várias vezes, mas cada vez que se lê, abre um sinalzinho vermelho para a gente em alguma situação. E é isso aqui agora, né? Ensinai-os, falai a verdade, não deixe nada escondido, para a gente não assumir culpa junto daqueles que estão agindo de uma forma errada ao nosso lado, porque nós não chamamos atenção. A Kátia vai ler? E o Padre João nos faz o comentário? Mensagem do dia 28 de fevereiro de 2007. Visão. O pai fala: Senhor, tive uma leve impressão de sentir colocando na minha cabeça uma tiara, dessas que o bispo usam e o papa. Qual o significado, Senhor? É real esta leve visão que passou por minha mente? Em dados momentos, tudo vem se concretizando. Não se recebe aquilo quando não merece. Por exemplo, o selo papal dá-se à pessoa que meu Santo Espírito escolhe, e tu foste escolhido. Não importa pelo que os invejosos dizem mal de ti, Pedro II. Se eles te chamarem de louco, deixa que digam. Pedro I não tinha nenhum conhecimento da minha igreja antes de ser chamado, mas depois que o chamei, lhe disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro I cumpriu todo o seu tempo, ficando conhecido como o primeiro Papa, o representante na terra do enviado de Deus. E por destino da natureza, e que é muito sagrado, alguém tinha que segurar a ponta do baraço. E esta ponta és tu, Pedro II, e que a tens em tuas mãos. Não foi por acaso que tiveste esta visão, de ver o que cobre a cabeça de um líder, como foi dos últimos papas. No dia em que João Paulo II deixou esta terra, a tua fisionomia já estava na lista para completar o fim dos tempos. Então, recebe de mim este que cobre a tua cabeça. Não é visível para os homens na terra, mas é visto no céu por todos os anjos e santos. Um homem simples e humilde, cuidando do meu pequeno rebanho. E quanto à qualificação para este cargo, nenhum membro da Igreja Católica pode tirar este mérito que acabas de receber de mim, teu Salvador. Então, não tenhas medo, seguro estás em minhas mãos. No começo da noite, quando foste te deitar, viste um jovem te entregando um anel de ouro e um pouco a mais, como um tesouro. Pela visão que tiveste no sonho, este sou eu, Jesus, e que te entreguei o anel papal, sem que os olhos das pessoas possam ver, mas é real. Não se entrega o cargo tão grande a uma pessoa se não for escolhida por mim. A direção do meu pequeno rebanho agora está contigo, Pedro II. Faz o que tens que fazer sob a minha proteção. Jesus, vosso Salvador. Papa João Paulo II, ele fala: eu tive um sucessor, não em Roma, mas aqui, Taquaras. Deus nos colocou como os últimos. Em Garabandal, na Espanha, Nossa Senhora falou a Conchita, quando morreu o Papa João XXIII, agora só restam mais 3 papas. Realmente tivemos o Papa Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. Mas eu andava meio encucado com um problema. Nossa Senhora declarou
que o Papa João Paulo II seria o último. Depois aparece nas mensagens Jesus escolhendo outro, Pedro II. E também João Paulo II aqui, nessa mensagem, declara: tive um sucessor, mas não em Roma, aqui. Pedi ao Senhor Bento para esclarecer essa dúvida com Jesus. João Paulo II, o último, e depois mais um último, Pedro II, 2 últimos. Pela lógica nós temos último, antepenúltimo, né? Mas não 2 últimos. Jesus respondeu com apenas uma palavra: conclave. No primeiro instante eu não entendi bem. Depois me veio à mente o que significa conclave. Os cardeais se reúnem fechados numa sala à chave, conclave. Ali foi escolhido o último Papa. Mas agora não. Jesus escolhe diretamente seu Papa, sem conclave. Exatamente como aconteceu com São Pedro. Pedro I foi sem chave, sem conclave. Foi às margens do mar de Genezaré. Foi por eleição direta. Então nós temos a primeira eleição direta de São Pedro, sem conclave. E a última eleição direta de Jesus, sem conclave. Aí o sentido dessa palavra de Jesus, conclave. Não são 2 últimos, não. Os outros foram conclave. Esses, primeiro e último, sem conclave. Não sei se estão entendendo, mas em todo caso, essa é a explicação. O mais maravilhoso em tudo isso é a resposta de Jesus, com uma só palavra. No Evangelho, ele também tinha respostas fulminantes. Dai a César o que é de César. Sabemos o contexto, né? Quem for sem pecado, atire a primeira pedra. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Palavras, respostas fulminantes de Jesus. Mas aqui Jesus se supera. Basta uma palavra. Como responder, como explicar isso? Último. Jesus fala, conclave. Aí está o segredo, né? Todos os papas foram eleitos conclave, fechados, lá no Vaticano. O primeiro e o último, sem conclave. Essa é a resposta. Vemos aí claramente sabedoria de Deus. É uma prova a mais da autenticidade das mensagens. Amém. A gente falando, né, sobre a história do Pedro II, muitas pessoas chamam ele de louco, sempre ouviu falar nisso, né? E hoje a gente tem um exemplo de uma pessoa muito famosa, né? Eu vi esses dias agora, indicado pela Aline, um vídeo falando do Mel Gibson, né? O diretor do filme da Paixão de Cristo. Se as pessoas não viram ainda, vale a pena assistir. É uma pessoa que fez uma entrevista com ele, um português, dá uns 50 e poucos minutos. E ele sempre quis fazer essa entrevista para o Mel Gibson falar do que aconteceu durante a gravação do filme. E essa pessoa sempre foi muito conhecida, né, pelo mundo afora, sendo diretor de filmes. E depois que ele começou a fazer esse filme, a ser dirigido por próprio Jesus, né, que pelo testemunho dele, a gente percebe que o diretor acima dele foi o próprio Jesus, né, nesse filme, e o próximo que vai vir a ressurreição. Mas depois disso tudo que aconteceu, o que as pessoas falam dele? Que ele é um louco também. Por ouvir Jesus, por atender os pedidos de Jesus. Imagina uma pessoa famosa como é aquela pessoa, né? Conhecida pelo mundo afora. Hoje é discriminada. Hoje a maioria chama ele de louco, né? Agora imagina uma pessoa humilde como foi Bento da Conceição. O que as pessoas vão dizer? Né? É muito mais fácil dizer que é um louco, né? Se uma pessoa estudada, uma pessoa que foi
lá reconhecida em Hollywood, né, por fazer vários filmes, hoje é discriminado, hoje é jogado de lado, né, só por atender, só por fazer a vontade de Jesus. Imagina uma pessoa simples como foi Bento da Conceição. Aí, nessas duas histórias, a gente vê que a pessoa que serve a Deus, que faz a toda a vontade de Deus, ela é discriminada, é jogada de lado, de fora, né? É jogada fora, no caso, pelos grandes, né? Pela autoridade das igrejas, né? Que hoje a gente vê, mesmo uma pessoa dessa contando a história de Jesus como foi realmente, né? Fez o máximo, né? Acho que vamos botar assim 90%, porque tudo que ele precisava, ele conta ali, né, para essa pessoa, né? Que quando precisava, aquilo surgia na hora, né? Como foi os pregos, né, que eles precisavam, como foi a luz do dia, né? O céu se abriu naquele momento para eles fazer a gravação. Então, tantas outras histórias ali que ele conta. É muito importante você ver essa história dessa pessoa aí contando aí num vídeo no YouTube. Então, por aí a gente tira a noção, né? Se uma pessoa simples como foi o pai, né, Bento da Conceição, já foi discriminada, né? Uma pessoa, né, importante como foi Mel Gibson já foi discriminada, imagina Bento da Conceição. Para muitos não é nada, né? Mas graças a Deus, para nós que entendemos, para vocês que entendem, que também foram tocados, foram chamados por Deus, a gente sabe que isso tudo é real, tudo a gente só tem que agradecer a Deus por a gente ser escolhido, né? E vocês também.